Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos de matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Fragmentos da mensagem Enquanto é Hoje, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que se encontra no livro Vinha de Luz. Com ele nós iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Burilamento, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diante da vida universal, pontilhada de constelações, cuja grandeza nos escapa por agora à compreensão, imaginemos o homem primitivo a contemplar, da ignorância de sua cabana, uma cidade superculta povoada de escolas e santuários, oficinas e monumentos. De certo que semelhante visão lhe encorajaria o estímulo ao progresso, mas não o exonaria do dever de aprimorar-se na própria educação, antes de qualquer impulso às elevadas entrevistas. Indispensável estejamos alertas no aperfeiçoamento que nos é necessário antes de tentar a ascensão à espiritualidade superior. A Terra, em seus múltiplos círculos de ação, simboliza para nós, desencarnados e encarnados, a universidade preciosa, congregando variados cursos de evolução. A dor e a dificuldade, o trabalho e a provação em suas esferas de serviço, representam matérias abençoadas em cuja assimilação ser-nos-á possível efetuar o próprio burilamento. A feição do diamante que, aprisionado ao cascalho, reclama o esmeril que o dilacera, convertendo-se, por fim, na pedra formosa e rara, suscetível de refletir as magnificências da luz. Nosso problema essencial, por enquanto, é o de nossa própria adaptação às leis divinas, de que Jesus Cristo ainda e sempre é o nosso exemplo maior. Semelhante adaptação se constitui de humildade e de amor, para que a sabedoria celeste encontre em nós a justa ressonância. Contemplando as estrelas e indagando acerca dos mundos sublimes, não nos esqueçamos da própria sublimação, a fim de que, transformados um dia em estrelas conscientes no campo da vida, possamos em qualquer parte retratar o eterno bem, realizando com a nossa simples presença a exaltação do Senhor. Espiritismo em Marcha. Agenda. O próximo grande evento no movimento espírita em nossa região será o 17º Semesp, o seminário realizado através do Grupo Espírita Seara de Deus do Janga Paulista,
e que esse ano terá como tema principal conflitos existenciais. Senhor, o que queres que eu faça? O evento será no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, nos dias 29, 30 e 31 de julho. Contará com a presença de grandes palestrantes do movimento espírita de todo o Brasil. Alberto Almeida, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossando Klingey, Simão Pedro, Denise Lino e Frederico Menezes e André Trigueiro. Esse evento é organizado anualmente, mas estava nos 2 últimos anos suspenso devido à pandemia do coronavírus. Então, nos agendemos aí para o 17º Semesp. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com a aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai aí grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna vos tenha vindo da vossa família, que a tenhais ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-los emprestou. Tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes inescrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos.
Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Resposta dos Espíritos. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, lemos: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Comentários do Espírito Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem Fermento Espiritual, trazida a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que se encontra no livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual em que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam na posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes e, em segundo, gera hábitos. Depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras,
Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nesse espaço de perguntas e respostas, aonde fácil o programa não está sendo realizado ao vivo, trazemos algumas questões com os temas que foram abordados durante o programa. Então vamos agora ouvir uma dessas questões. A que pequenos maus hábitos devemos extirpar se refere Emmanuel? Na mensagem Enquanto é Hoje, que é uma mensagem que faz parte do livro Vinha de Luz, essa mensagem Emmanuel nos diz assim: todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados, arrancados, extraídos pelos seus portadores, que desde a terra disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Vamos entender a importância dessa advertência do Espírito Emmanuel. Antes de termos estabelecido o nosso encontro com a revelação espírita, que é o Consolador prometido por Jesus e que nos abriu o entendimento para a realidade espiritual de onde viemos e para onde voltaríamos, antes de termos usufruído desse conhecimento, toda a nossa atenção, cuidados, objetivos da vida eram direcionados às aquisições de ordem material, à satisfação de necessidades instintivas. Uma vida voltada para aquilo que, em termos reais, significam morte para o espírito. Porque, de fato, o apóstolo Paulo já havia assinalado isto em várias passagens de suas cartas que estão no Novo Testamento, aonde ele assinalava essa luta do homem velho para com o homem novo, daquele que deve viver segundo o espírito e não segundo o corpo. E é exatamente nessa questão que a advertência de Emmanuel tem sua razão de ser. Esse desvirtuamento nosso, esse distanciamento da nossa verdadeira natureza, criou hábitos, tendências, vícios que nos acompanharam ao longo de diversas encarnações. E agora, esse trabalho de revisão, de ressignificação, é muito grande. E é por isso que Emmanuel diz assim: todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, tudo aquilo que nós percebemos dominar a nossa vontade e vai de encontro aos valores espirituais da vida, precisam ser arrancados, precisam ser transcendidos. E cada um de nós, nessa área, tem suas particularidades. É evidente que esse trabalho, que é o trabalho de reforma íntima, tem que estar sendo realizado dia a dia, paulatinamente, à medida em que mudamos o nosso foco de direção de objetivos e passamos a investir diariamente certo espaço de tempo para o enriquecimento do conhecimento espiritual, para trabalharmos a nossa sensibilidade aos valores nobres e à prática da caridade,
que deve estar sempre sendo renovada diariamente, é que conseguiremos extirpar todos os pequenos maus hábitos que trazemos do passado. É claro que aqui também Emmanuel abrange vícios e desequilíbrios morais que antes encontravam apoio na visão materialista que cultivávamos, mas agora não tem a mínima razão de ser. Busquemos, como Emmanuel aqui nos lembra na mensagem, principalmente por já dispormos de conhecimento da vida espiritual. Nessa mensagem ainda, Emmanuel coloca como grave advertência a seguinte frase: para que evitemos maiores tormentos que a alma desencarnada tem quando não realiza esse trabalho antecipadamente. Então, valorizemos o conhecimento que a doutrina espírita nos tem dado e façamos essa ressignificação de todos os pequenos maus hábitos. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Quais advertências o Evangelho nos dá sobre o apego aos bens terrenos? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos apresentando já faz algumas semanas, hoje nós abordamos o subitem desprendimento dos bens terrenos. Então, o Evangelho deixa bem claro essa questão ao dizer: pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. E mais adiante acrescenta: quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no coração? O Evangelho nos convida à reflexão, nos convida a percebermos o resultado infeliz que o apego aos bens terrenos geram. O próprio título do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon como símbolo da riqueza e das coisas materiais, dos valores perecíveis. O espírito é chamado a exercer domínio, controle sobre todos os outros reinos, assim como sobre as coisas materiais. Quando as pessoas, despreocupadas da sua verdadeira natureza, se apegam às posses e aos bens, estão, sem o perceber, escravizando o seu espírito, gerando dependência do espírito sob a matéria se impondo, gerando preocupações, ansiedades e, consequentemente, a infelicidade do próprio espírito. Então, é preciso estarmos muito atentos a essa questão, porque o padrão que nos possibilita estar em harmonia com as leis divinas, estar servindo a Deus, ele tem tudo a ver
com a imposição que o nosso espírito exerça através da vontade sobre todas as coisas materiais. Quando isso não ocorre, o ser humano vai de encontro às leis divinas e o resultado é infelicidade e sofrimento. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como podemos entender a expressão pensamento é fermentação espiritual? O Espírito Emmanuel, na mensagem do livro Fonte Viva, Fermento Espiritual, faz um comentário muito preciso da passagem da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E nos diz assim, comentando essa passagem bíblica: pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras. Essa é a questão. Na base, no fundamento de tudo aquilo em que atuamos, tudo aquilo que a criatura humana realiza na Terra ou no mundo espiritual, como espírito desencarnado, tudo passa pelo pensamento, expressando a vontade do espírito em realizar tal ou tal obra. E é por isso que as raízes da renovação espiritual têm por base esse trabalho de ressignificação do que antes tínhamos por tendências ou hábitos e que agora precisam ser profundamente modificados. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1 a respeito disso, nos convida à reflexão no item o ponto de vista, aonde nós somos chamados a modificar profundamente a nossa maneira de perceber e encarar a vida. Essa mudança tem o seu alicerce no trabalho de reformação mental que venhamos a empreender. Então, um fato curioso de que é exatamente a área onde o espírito exerce a sua liberdade mais ampla na construção mental, que ele é o principal arquiteto e definidor de como deverá ser a sua experiência encarnatória, cada um de nós. E para isso, a revelação espírita nos apresenta um rico potencial de valores, de conhecimentos, de possibilidades para a ideal espiritualização que o Evangelho do Cristo nos convida a realizar. Procuremos assiduamente, com regularidade, iluminar o nosso pensamento com as revelações das leis divinas, com a revelação do mundo espiritual que o Espiritismo traz.
analisemos conscientemente o padrão de valores que agora estamos dando importância. Se de fato os valores espirituais estão tendo prioridade sobre os materiais. E é através desse exame de consciência que nós iremos perceber o que é preciso ainda modificar dentro de cada um de nós. O Espiritismo, diferente de qualquer outra doutrina religiosa, nos convida sempre a olhar para dentro de nós, buscando raízes, razões e explicações, e não fora de nós. E é exatamente aí aonde esse trabalho de fermentação nova do nosso pensamento deverá estar sendo realizado. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa nesta manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui na sua Rádio Liberdade. Divulguem nosso programa, estamos todos os domingos, 7:30 da manhã com vocês. Bom dia. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.